Comunidade, hoje a gente está aqui para gravar um podcast muito especial. A gente vai falar sobre processos de vendas e a gente está com a Brenda Boaventura, nossa convidada. Oi, gente! Jéssica. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, seja muito bem-vinda, Brenda, e a Jéssica já está aqui com a gente sempre. Vamos falar desse assunto muito importante, tanto para a nossa comunidade, tanto para os seus clientes também, para a sua audiência que já te acompanha. Mas antes a gente quer te conhecer um pouquinho melhor, né, Jéssica? Sim. Conta Um pra pouquinho gente, melhor? A Jéssica te conhece bem, né? Eu quero conhecer melhor e a nossa audiência também. Legal. Fala um pouquinho de você, do seu trabalho. Então, a Brenda, ela é vendedora, né? Vendedora nata, desde sempre. Venho de família de vendedores, então, assim, a venda, ela sempre esteve presente na minha vida. E as primeiras oportunidades de trabalho que eu tive na adolescência, que eu comecei a trabalhar cedinho, foi no comércio como vendas, como vendedora, né? E é uma área que eu me apaixonei muito, porque eu também gosto muito de pessoas e a venda está diretamente relacionada a isso. Ligado a pessoas, né? Exatamente. Então, eu me apaixonei muito pela venda e vim me especializando, né? Fiz faculdade de administração, sempre trabalhei na área de vendas, na área comercial deve ter... Não posso falar muito não, senão eu descobri minha idade. Mas deve ter mais de 15 anos que eu trabalho na área comercial, né? Trabalhei em grandes empresas, então, todas voltadas com vendas, em todos os processos, desde... como é que fala? Desde o pequeno escalão ali até o mais baixo, passando por todas as etapas. Me formei em administração de empresas, fiz coach em vendas, fiz life coach. Hoje eu sou formada em marketing pela USP, tenho um MBA pela USP em marketing. E Pouca coisa não. E sempre gostei muito de vender, né? E eu sempre achei muito ruim quando as pessoas falavam comigo que tinha uma percepção ruim da profissão de vendas, né? Tipo, a pessoa não deu certo em nada, então ela virou Vai virar vendedora. O pessoal subestima às vezes, né? Muito. E as pessoas não percebem que a venda está ligada a tudo, né? Sim. Tudo se vende. O que a gente está fazendo aqui hoje é venda, né? Sim. E isso gritava cada vez mais forte dentro de mim, de levantar essa bandeira, de ter honra sobre a minha profissão, de mostrar que é uma profissão digna. São profissões que, para as pessoas que não nasceram, que não são herdeiros, é uma profissão que ela tem uma forma de pagamento escalável, né? Que você sai ali do seu salário mínimo, você consegue fazer uma renda melhor. E tudo que eu conquistei hoje, né? Não são muitas coisas, mas principalmente o meu conhecimento, o investimento que eu fiz no meu conhecimento, na minha carreira, foi por causa das vendas. Então é muita coisa. É muita muita coisa. Então, hoje, se eu posso contribuir com outras pessoas, com empresas, se eu posso, talvez, ser um agente de transformador, ensinando, capacitando outras pessoas, foi a venda que me possibilitou isso. Então, bacana demais. Muito orgulho, de verdade. Antes de te conhecer, eu já ouvi falar de você, de pessoas que trabalharam com você e que são fãs. Sou suspeita pra falar. Tem uma aqui, inclusive. Você transmite muito essa energia pras pessoas mesmo que estão à sua volta. É paixão, né? Tá no olho, assim, tá no sangue. E venda é isso, cara. Venda, eu falo que venda é uma forma de você servir intencionalmente, sabe? Não é simplesmente você fazer um atendimento. Você vai servir o seu cliente de uma forma intencional, né? Para resolver aquele problema. E a minha maior missão hoje, justamente, é ajudar pessoas e empresas a encontrarem, a construir o próprio jeito de vender. Porque eu vejo que o mercado, ele tá muito perdido. Na verdade, ele não tá perdido, ele tá muito consequente. Ele aproveita a onda, mas quando a onda baixa, ele não sabe o que faz. Ele geralmente coloca a culpa no vendedor, que o vendedor não tá vendendo. Falta um amadurecimento, então, nessa parte. Exatamente. Né? Falta um amadurecimento e, principalmente, um entendimento do universo do produto, da empresa, dos clientes, de fornecedores, de uma forma tangível, para que isso seja consciente e que as tomadas de decisões sejam baseadas nisso, sabe? Sim. Na verdade, não pode concluir, Brenda? Não, pode falar. Hoje você faz esse trabalho de forma consciente, mas há 11 anos atrás, quem me deu minha primeira oportunidade como vendas foi a Brenda. E ela já fazia esse trabalho, às vezes mesmo de forma inconsciente, né? Porque quando eu entrei na empresa, um treinamento super completo. A gente já chegava a vender já com conhecendo já o portfólio da empresa todo, conhecendo a empresa. Então, isso faz muita diferença.
Então, se hoje eu tô aqui, foi porque é um trabalho começado lá atrás, porque a Brenda me deu essa oportunidade. Verdade, nossa, é incrível isso. Você até comentou, a gente fez um outro podcast aqui, onde a Jéssica falava sobre esse trabalho dela, onde ela já chegou e recebeu todo esse treinamento. Isso vai facilitar tanto para ela como vendedora, quanto para o gestor, para o dono da empresa, né? Que vai pular todo esse processo aí de ter que fazer isso na marra, do jeito mais difícil, né? Que já vai pegar... Ou deixar simplesmente acontecer, né? Porque o que a maioria das vezes acontece, deixa acontecer, coloca a pessoa lá e bota ela trabalhar do jeito que ela quer, né? A pessoa podemos dizer que ela pula o processo. Sim. É sobre isso que a gente vai começar a falar, então, agora. Processo de venda, ele começa onde, Brenda? O processo de venda, ele começa na integração do colaborador com a empresa. Quando a Jéssica falou que eu já fazia isso de forma consciente lá atrás, só abrindo um parêntese aqui, até para mim, por exemplo, quando eu consegui construir a minha metodologia de trabalho para eu oferecer ela ao mercado, nem falei pro pessoal o que eu faço, mas hoje eu sou assessora comercial, né, e faço gestão compartilhada, gestão comercial compartilhada também. Eu atendo diversas empresas com uma consultoria, assessoria comercial, onde que eu ajudo a montar esses processos de vendas dentro das empresas e também monto o meu time de vendas dentro das empresas, fazendo essa gestão compartilhada em algumas empresas. E quando eu fazia isso de forma inconsciente, até para eu conseguir oferecer a minha mão de obra pro mercado, eu tive que tangibilizar isso. Eu tive que colocar isso de forma consciente. Então, eu fiquei um período aí que eu tive um período de sabático, vamos colocar assim, de 60 dias, entendendo a minha forma de trabalho. Como que é a minha metodologia de trabalho? Por que que eu consegui alcançar os resultados que eu consegui alcançar até hoje? Por que que as pessoas foram desenvolvidas por mim e alcançaram resultados? Como que eu trabalhava isso? Você queria sair do empírico, né? Você queria dados daquilo. E como eu sempre trabalhei com venda de produto, eu não queria sair para o mercado de uma forma aleatória com a mão à banana. Eu queria ter uma metodologia, eu queria ter algo que fosse tangível para eles, que eu conseguisse expressar, que eu conseguisse vender, que eu conseguisse conhecer o suficiente para eu vender. E foi justamente isso. Quando eu transformei o meu produto, a minha metodologia, que eu batizei como MM360, em produto e consegui vender, porque eu entendi quais eram os meus processos de gestão, quais eram os meus processos de vendas dentro da minha equipe. Certo? MM é método master, né? Método isso. É porque vendedor master, eu fico na minha cabeça, vendedor master. Porque eu sempre brinco que a minha equipe é a equipe master, vendedor master, porque recebe esse treinamento, porque tem essa integração, então eles conseguem ter um resultado master de verdade, né? Sim. Então o MM360 veio por conta disso, o método master 360. E o 360... Porque a integração, quando eu falo a integração dentro do profissional, ele é de uma forma 360 na empresa. Isso eu estou falando sobre coisas básicas do dia a dia que a gente não tem noção. Por exemplo, um código de conduta, um manual do colaborador. Muitas pessoas entram nas empresas hoje e agem conforme eles acham que é certo. Sim, ou mas nem experiências anteriores também. Exatamente. Nem sempre aquilo que é certo para a empresa, para Suricato, por exemplo, é certo para outra empresa. Sim. Mas como eu não sei dessa informação, eu vou agir conforme eu acho que é certo. Verdade. Eu já trabalhei em uma empresa que não podia usar calça rasgada, por exemplo. Mas ninguém nunca me comunicou. Nunca contou. Aí eu fui chamada a atenção, mas, gente, vocês nunca me comunicaram isso. Então, essa falta de comunicação, né? E isso, a gente acha que não, mas é um processo de venda. Sim. Porque integra, sabe? E você se coloca naquela empresa, você sabendo aonde você está, você consegue entregar aquilo que ela precisa. E a venda nada mais é do que isso. Você entregar aquilo que a pessoa precisa, a solução daquele problema. Sim. E o processo de venda, então, ele inicia na integração do colaborador. Então, a integração, por exemplo, do código de conduta, da missão, visão e valores da empresa, que muitas empresas ainda têm essa missão, visão e valores pregada ali na parede, mas não vivencia aquilo, né? Não tem aquilo como bandeira. Verdade. Então, uma equipe precisa ter uma missão, a empresa precisa ter uma missão, o produto ele tem que ter uma missão, né? Então, assim, as empresas não passam isso para os meus funcionários. Por que eu existo? O que eu soluciono? Né? Por que eu atendo o meu cliente? Por que o meu cliente vem até mim? Onde que eu quero chegar? Quais são os meus objetivos? Quais são os meus valores inegociáveis? Aquilo que eu não abro mão. Porque tudo aquilo ali, quando a empresa ela tem isso muito bem estabelecido, e as decisões dela parte baseada nas diretrizes da missão, visão e valores, e o funcionário tendo consciência daquilo, quando ele for tomar uma ação,
ele vai se questionar, será que aquilo faz parte? Verdade. Por exemplo, se eu tenho na minha missão que eu quero ser referência em atendimento, quando eu estiver efetuando uma venda, se eu estiver mal-humorado com o meu cliente, eu vou refletir. Sim. Se isso tiver sido passado para mim, eu vou refletir, mas será que esse foi o atendimento da minha missão? Você vai criar uma consciência sobre isso, né? Exatamente, eu vou criar uma consciência sobre isso. Então, reflete em todas as áreas da empresa, principalmente naquela ponta que vai atender o seu cliente. Verdade. Porque é ele que vai ser o responsável. E, infelizmente, essa primeira fase aí do princípio, né? A primeira etapa é logo de cara uma das mais negligenciadas. É verdade. Não, infelizmente é 90%. É um número muito alto. É muito alto, é muito alto. E as empresas não têm noção de como que isso reflete no resultado. Eu imagino que deve ser bem difícil, por exemplo, quando é um cliente mais antigo, pessoal mais velho, para colocar na cabeça deles, né? Que isso que funciona, que tem que fazer isso. Geralmente, esse tipo de cliente, ele nem vem até a mim. Porque a gente não se conecta. Ele não está disposto a mudar. E, cara, eu entender os meus processos, a minha metodologia, foi importantíssimo para eu saber, principalmente, que esse tipo de cliente não vai se conectar comigo e tá tudo bem. Que nem todo cliente vai servir para você, né? Não, e tá tudo bem, sabe? E não tem problema. O momento dele vai chegar. Isso. Porque uma empresa, quando ela cresce sem processos estabelecíveis, tangíveis e de forma consciente, ela só consegue ir até onde o empreendedor alcança os braços. Porque ele acaba, infelizmente, se tornando empregado do próprio negócio. Refém do próprio negócio. Entendeu? Ele precisa dele lá pra tudo, Pra né? tudo, pra tudo. E se ele sai, ele não consegue sair tranquilo. Isso. Eu vejo muitas empresas falando, você não veste a camisa da empresa. Mas o que você tá fazendo aí? Mas será que você entregou a camisa pra ele? Isso, entregou a camisa pra ele. Pra ele vestir? Isso. Será que você fez isso, né? E aí eu te pergunto, o que seria essa camisa? É justamente essa integração. Você mostrar para ele onde que ele está. Inserir ele na cultura da empresa. Né? Exatamente. Só que isso demanda tempo, demanda passo a passo, são etapas, planejamento, é uma construção. Eu costumo dizer o seguinte, eu uso a analogia que meus clientes gostam. Imagina que você está num restaurante de estrela Michelin, por exemplo. Qualquer pessoa que for cozinhar naquela cozinha daquele restaurante, ela vai produzir a comida de segunda a sexta com o mesmo sabor. Então, independente se for a Patrícia, se for a Jéssica, se for a Brenda, aquela cozinha, ela vai produzir aquele produto com o mesmo sabor. Porque o meu cliente, ele não pode sentir a diferença, certo? Isso só é possível porque dentro daquela cozinha existe uma receita, existe uma ficha técnica que é tangível e passada de forma consciente para os colaboradores que estão ali. Então, não importa se o cara chegar sem experiência ou com experiência, porque ele seguindo aquilo ali vai chegar no que a empresa espera, no resultado que a empresa espera. Exatamente. E hoje o que acontece? Só voltando. E se ele não tiver essa receita, cada um que vai chegar ali vai colocar um pouquinho a mais de sal, um pouquinho mais de pimenta, um pouquinho mais de óleo, não é verdade? E nas empresas acontece da mesma forma. A gente não tem essa receita formatada. Então, cada colaborador que chega com a sua experiência individual e agrega do jeito que ele acha que é certo. Né? E muitas vezes aquele certo que ele acha não é o que a empresa espera dele, mas ela também não fala como ela espera. Isso. Não dá a receita. Né? Ninguém vai adivinhar, né? Então, uma curiosidade importante, por exemplo, não sei se vocês já leram sobre isso, mas no Walt Disney, por exemplo, nos parques da Disney, para você trabalhar em qualquer setor, seja na recepção, seja de limpar os parques, de fazer a manutenção dos parques, seja na parte administrativa, você tem que passar de 6 a 8 meses na Universidade Disney. Treinando, conhecendo. Só absorvendo tudo, todos os processos. O Walt Disney, ele fala o seguinte, que uma experiência de compra para o cliente, ele só é possível baseado em processos. Ele era tarado em processos. E tem todo o universo Disney. Então, tem todo o encantamento. Os colaboradores primeiro têm essa experiência para depois conseguir transmitir essa experiência para quem você pode ir nos parques da Disney que você vai ser recebido da mesma forma por todos eles. E não é uma coisa padrão. Você vê que aquilo é natural deles. Eles estão ali, eles estão felizes, eles estão fazendo porque eles curtem, porque eles gostam, sabe? E o encantamento do cliente, para vocês terem uma noção, o remarketing da Disney chega a 70%. 70% das pessoas que vão na Disney voltam na Disney, pagando $100 ao dia de parque por pessoa. Né? Se você pega o dólar 5,70, é quase R$600. E voltam. Justamente porque a magia da Disney é encantar clientes.
né? E isso está em todos os lugares dos parques. Só para vocês terem uma noção, quando o cara tá limpando o parque, quando a gente vai embora, eles fazem isso todos os dias. O parque tem manutenção todos os dias. Ao invés dele simplesmente jogar água no chão, ele desenha os personagens. Olha que legal. Gente, olha só. Ele simplesmente desenha os personagens com a água para limpar o parque. Fantástico. O que é isso, Brenda? Processo. Isso é processo. Isso foi estabelecido para esse rapaz, que ele precisava fazer isso. Muito provavelmente ele não sabia desenhar, ele foi ensinado a desenhar, como fazer aquilo, para ele executar isso da forma como o parque quer. Incrível. Olha que para você ver, que doideira. Né? Que experiência. Então você olha, você fala assim, cara, ele pensou na água que ele ia jogar no chão. Como? Não, e outra coisa, você fica nas filas 2h30 para você ficar 3 minutos no brinquedo. E você nem percebe, você fica pé da vida, mas você volta naquele mesmo brinquedo. Porque o encantamento tá em todos os lugares. Tem tanta coisa acontecendo em volta ali também, né? Então, quando você traz isso pra gente, você pensa assim, mas a Disney é um super parque. Cara, é muito mais difícil fazer isso na Disney do que numa empresa menor. Exato. Adapta pro seu negócio, né? Exatamente. Então, assim, existem esses processos. E quando eles são tangíveis, você consegue aprimorar. Sim. Né? Você consegue ver onde que está o gargalo e como você pode aprimorar isso. E o processo de venda, ele não é simplesmente o produto final. Ele é tudo isso. Ele envolve tudo isso. Sim. A gente até estava falando mais cedo sobre a galera do CrossFit. Sim. Gosto de usar isso, né? Que a galera do CrossFit, eles amam o CrossFit e vendem um CrossFit sem perceber. Verdade. Né? Sim. Porque eles amam aquele processo. E dentro do treino de CrossFit, existe um processo. Existe a hora da técnica, existe a hora da mobilidade, existe a hora da execução, existe a hora do... Como que é o nome que eu esqueci? Aquele negócio aqui. Mas, enfim, existe a hora do pau quebra lá. Porque eles vivem essa experiência, eles curtem, eles gostam desse processo e acaba vendendo. Então, a venda especificamente, na ponta, ela é consequência de toda essa base, sabe? O seu colaborador, ele tem que se apaixonar pelos processos da empresa, pela história da empresa. E se tem esse processo, se existe ele dessa forma, é por algum motivo, né? Não é à toa que eles fazem isso assim, com essa sequência toda. Justamente, por exemplo, existe aquilo ali, porque é mais eficaz. E quando você enxerga, você pode dar sugestões para melhorar, você pode mostrar onde que tá bom, onde que não tá ruim. Né? Fica mais fácil você enxergar, né? Se tem alguma falha, entendi. E assim, quais são essas etapas, né, para essa construção desse processo dentro das empresas? A empresa precisa conhecer qual é a missão, visão, valores dela, deixar isso muito claro. Precisa ter um código de conduta, sabe? Ela precisa ter um organograma para o funcionário saber onde ele está, onde que é a minha posição, a quem ele responde, qual é a hierarquia, onde eu posso chegar no caso de plano de carreira, né? Em qual onde que eu posso alcançar. Isso pode motivar muito a pessoa. Verdade. Se ela vê uma oportunidade que ela tem ali de crescimento, isso pode motivar ela a querer ser melhor todos os dias, a querer dar o seu melhor. Justamente. Isso instiga, né? Te desafia, né? Sim. Te faz querer ir além. Eu já desisti de uma vaga de emprego porque a pessoa que estava me entrevistando falou que eu não teria possibilidade de crescimento. Eu desisti. Porque a gente quer todo mundo quer crescer. Todo mundo quer desenvolver. Todo mundo quer desenvolver. Vai entrar numa empresa para saber que eu vou ficar naquela vaga o resto da vida? Não, exatamente. É complicado. Todo mundo quer crescer na vida. Então, aí a gente tem o organograma, né? Que é preciso ser construído. Existe também uma etapa que eu gosto muito, que é o catálogo técnico de produtos. A gente fala muito de conhecimento, né? Ele precisa conhecer, ele precisa conhecer. Mas o vendedor, quando ele é vendedor, um vendedor profissional, ele passa do conhecimento do senso comum. Por exemplo, isso aqui é uma caneca, a gente sabe. Então, isso é um conhecimento de senso comum. Sim. Mas quando eu sei que essa aqui é uma caneca de cerâmica, do modelo tal, que foi não sei o quê, fabricada em tal lugar, que essa borda é isso, que isso aqui tem um porquê, parará. Bordada com fios de ouro. Isso! E isso é conhecimento técnico. Então, o conhecimento, por exemplo, o catálogo técnico de produtos não é aquele catálogo que eu vou oferecer para oferecer meu produto ao cliente. Não, são com informações técnicas do meu produto. Que o vendedor precisa saber. Exatamente. Aí você fala, mas por que ele precisa saber? Porque ele tem que se tornar autoridade naquilo ali. Mesmo. Você até deu um exemplo no podcast que você foi comprar uma cueca, né? E perguntou o tecido da cueca para a vendedora. Não sei não. Não, ela falou não sei e começou a rir depois, tipo, como se tivesse... Então, eu fui comprar olha que isso, não era nem tão técnico assim, né? Eu fui comprar que agora eu sou mãe de pet. Aí eu tô na fase de educação da criança. E aí eu fui comprar um tapete higiênico.
E tinha um tapete que custava R$20 a mais e tinha um tapete que custava um valor assim, outro que custava R$20 a mais. Isso aqui tem carvão aditivado. Pra que serve isso, moça? Ela. Pelo menos ela teve interesse de ler, né? Peraí que eu vou ler. Ah, moça, o carvão aditivado é porque... Fica procurando o rótulo. Entende? Então, assim, ela não sabia me responder numa coisa que ela tinha que ser autoridade pra mim ali. Sim. Naquele momento. Eu pagaria R$20 a mais por o tapete se ela tivesse me convencido o motivo pelo qual o carvão aditivado. Se você vê esse benefício ali, você pagaria mais. Exato. Exatamente, entendeu? Então, assim, ela precisa, o vendedor, ele precisa ter um conhecimento técnico. E o maior problema é que muitas vezes eles só ficam esperando isso das empresas, sabe? Só fica esperando esse conhecimento das empresas. Tem pessoas que estão na profissão há 12, 13, 14 anos e não têm o conhecimento técnico do produto que ele trabalha. Ele também não tem aquele interesse de buscar, né? De correr atrás, não tem. Se aperfeiçoar. Não tem. E assim, isso é muito importante, faz muita diferença. Eu brinco que quando eu trabalhei na Frical, que eu aprendi tudo de carne, né? Falo que nenhum açougueiro mais me passa a perna, porque eu vejo a carne, o bife da carne, eu sei qual corte que é. E isso eu fui buscar por mim, se eu fui buscar para a empresa, foi uma junção. Então, isso eu vou levar para minha vida inteira. Isso, né? Esse conhecimento a gente leva para a vida inteira. Aí a pessoa fala assim, nossa, Brenda, você é inteligente mais. Eu falei, não, gente, eu sou curiosa. Eu gosto de estudar. Não é que eu gosto de estudar, eu estudo o que eu preciso estudar. Entendeu? Eu recebo estímulos de acordo com o que eu preciso saber. Então, o vendedor, ele precisa virar essa chave, né? Ele precisa virar essa chave. O que é meu mundo? Tá, eu trabalho com, trabalho com calçados. Beleza. Quem são as pessoas, os profissionais que me inspiram nessa área? Para eu, por exemplo, segui-los no Instagram e não precisar ficar pesquisando sempre, ter como referência. Quem são os fornecedores que eu trabalho? Qual é a história desses fornecedores? Qual o conceito de moda desses fornecedores? Né? Quais são os meus clientes? Que perfil que é os meus clientes? Que tipo de cliente eu atendo? É um conhecimento 360 graus. Sim. Entendeu? Para eu entender todo o universo daquele produto da empresa que eu trabalho. De forma completa. Exato. Essencial, né? Uma coisa que parece tão óbvio, mas que o pessoal não faz. Que era para ser, assim, o comum, né? Dentro das empresas, e acaba sendo um diferencial quando você vai ver aí, né? Exato. Eu tenho muito medo, por exemplo, de inauguração. E quando a gente começa a estar nesse mundo de conhecimento, você buscando, você aguça muito seu senso crítico. Aí minhas amigas ficam assim comigo, Brenda, vamos tal lugar que inaugurou, falando, vou não. Deixa passar 2 semanas primeiro, que depois dessas 2 semanas eu vou. Porque eu tenho certeza... de pepino que tinha que dar, Eu tenho certeza que vai dar merda. Eu tenho certeza absoluta que vai dar merda. Porque eu sei que, assim, é muito fácil pra mim aqui do lado de cá, que não tem conta pra pagar, né? Querer que o empreendedor segure aí o colaborador 15, 20 dias pra um treinamento. Mas se ele soubesse o quanto que isso vai trazer pra ele de retorno... Sim. Ele seguraria esses 20 dias, sabe? Porque uma experiência ruim, de um atendimento ruim dentro de uma empresa, principalmente na área alimentícia, por exemplo, o retorno é muito difícil. Porque se propaga muito fácil. Muito fácil, principalmente na inauguração. Inauguração, não existe, não vou errar, você vai errar. Mas tem que ser o mínimo possível. Você tem que ser o mínimo possível. Então, isso o senso crítico, ele traz isso. E as pessoas não enxergam isso, sabe? Pro cliente insatisfeito ele voltar, vai demorar pra caramba. Sim. E você poderia ter antecipado isso. Cara, você tá inaugurando. Não só pra ele voltar, né? Porque ele também não vai te indicar e muito pelo contrário. Ainda vai reclamar com os amigos. E essa informação vai só se propagando. Exatamente. E aí, é onde que não tem o conhecimento técnico. Não tem o conhecimento do produto que ele tá vendendo. Suponhamos, um garçom é um vendedor. Sim. Se eu pergunto para um garçom na inauguração de um restaurante, o que é aquele prato? O que vai naquele prato? E ele não sabe me informar, o que acontece, né? É o que acontece, ele não sabe me informar. Que segurança que eu vou ter de voltar naquela empresa ou de voltar naquele restaurante, etc, verdade. Sabe? Sim. Então, precisa parar para ter esse tempo de integração. Construir essas etapas e ter esse tempo de integração, porque se ganha muito mais. Inclusive, a gente pode observar que esse maior faturamento, ele vem
funcionários mais antigos, né? É o que a gente estava falando. Isso. Porque eles adquirem mais experiência. Já conhecem o processo, já tem essa integração dentro da empresa, né? E é uma coisa que você falou com a gente que pode ser facilitada, né? Sim, ela pode ser antecipada, né? A produção desse colaborador, ela pode ser antecipada. Você não precisa esperar 9 meses para o cara se integrar na empresa e produzir. Você pode diminuir esse tempo. Isso. O cara pode produzir... os processos, né? Isso, diminuir esse tempo. Aí você fala assim, Brenda, quais são processo? Esses processos, eles já existem. Toda empresa já existe esse fluxo de processos. A gente só precisa trazer isso para o consciente, entender, formatar e passar para os nossos colaboradores. Aperfeiçoar também. Aperfeiçoar. Exato, porque às vezes também, chega ali na hora da correria, o pessoal acaba negligenciando. Eu já participei de um treinamento uma vez de 15 dias, igual você falou, para começar a trabalhar numa empresa. E depois na correria, precisa do funcionário rápido. Entra a equipe e não tem treinamento. O próprio coleguinha ali do lado, que tem que vender, que tem que bater meta, que tem que treinar o outro que tá chegando. Não vou treinar não, porque eu tenho que fazer o meu aqui, tenho que vender. Aí é complicado. É complicado, não tem jeito. Aí como é que você espera o aproveitamento desse funcionário, desse colaborador? Você não consegue. E você não consegue nem mensurar se ele tá bom ou se tá ruim. Porque você deixou ele ali só porque ele não produziu, ele é ruim. Não faz sentido, né? Eu gosto muito de usar também a teoria da competência para justamente fazer a avaliação de funcionário, de colaborador, sabe? Não sei se vocês conhecem a teoria da competência. Não, fala um pouquinho pra gente. Falo. Eu uso muito a teoria da competência para mim, como pessoa, para crescimento e desenvolvimento pessoal. Falo muito disso com os colaboradores, para mudança de mindset, principalmente. E também para fazer a avaliação de colaboradores, sabe? A teoria da competência, ela gira em quê? Se não me engano, em 1996, um americano, Scott alguma coisa que eu esqueci o nome, ele fez formatou uma metodologia para a pessoa se tornar competente. Ele fala o seguinte, e deu o nome de chá, né? Que a pessoa, para se tornar competente, ela precisa adquirir conhecimento, treinar suas habilidades e ter atitude. Então, quando eu quero me tornar competente em algo, eu adquiro conhecimento, que não é o conhecimento de senso comum, é um conhecimento técnico. Sim. Eu treino as minhas habilidades, tanto as que eu tenho quanto as que eu não tenho, para desenvolver aquilo ali, e tenho que ter atitude. Sim. Então, fazendo uma outra analogia, se eu tô fazendo um curso de digitação, eu digito lá catando arroz, vamos dizer assim, né? Mas aí eu vou estudar a teoria do curso de digitação, porque eu vou entender que o A que tá aqui, ele tá aqui por um motivo específico. Porque eu uso esse dedo aqui para o espaço por um motivo específico. Então, eu tô adquirindo conhecimento técnico sobre aquilo ali, certo? Sim. Só que aí eu não tenho habilidade ainda, meninas, de digitar. Mesmo com conhecimento técnico. Mesmo com conhecimento técnico. Eu não tenho essa habilidade. Então, quando eu vou fazer isso daqui, eu vou começar... né? Eu vou começar com dificuldade. Sim. Mas se eu não executar, treinar aquilo ali, eu vou continuar... com dificuldade. Catando arroz, com dificuldade. Então, eu preciso ter o conhecimento técnico e treinar minhas habilidades. Que negócio, a prática leva à perfeição. Tem uma frase que eu vi em um curso também que fala que a mãe da excelência é a repetição. E se encaixa aí, né? Sim. Justamente. Só vai se aperfeiçoar nessas habilidades se você praticar, treinar ali. Exatamente. E a atitude, né? Se eu não tiver atitude para eu querer parar de catar arroz e ir digitando de uma forma, fazer acontecer, de nada vai adiantar. Entendeu? E trazendo isso para a avaliação do colaborador, eu olho o seguinte, eu dei conhecimento para ele? Eu dei conhecimento técnico para ele, do meu produto, da minha empresa, do meu fornecedor? Eu treinei junto com eles as habilidades que ele não tem, porque ninguém é 100%? Treinei. Ele tá tendo atitude? Tá. A atitude dele como é que tá? Tá legal? Não tá? Eu preciso incentivar ele mais? Eu preciso motivar ele mais? Cobrar um pouquinho dele mais? Tenho. Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou olhar esses 3 pilares. Ele tá com dificuldade em alguma habilidade. Vamos treinar essa habilidade dele? Vamos adquirir um pouquinho mais de conhecimento? A atitude dele tá sendo legal? Não tá? Vamos conversar com ele por que não tá legal? Isso é importante. Eu já vi casos, assim, que a pessoa não estava produzindo bem. E aí o chefe foi lá e simplesmente demitiu a pessoa. Não chegou, não conversou, falou, o que tá acontecendo? Você precisa melhorar isso aqui. Não teve esse diálogo. Só simplesmente, não tá bom, vou mandar embora. Isso leva tempo, né? As pessoas não têm essa... Não é paciência, né? Mas elas não dispõem de um treinamento adequado. Não. E querem cobrar um resultado imediato, né? Não dialoga também com a pessoa. Não conversa. E aí você faz essa avaliação, né? Para você trabalhar esses 3 pilares. E na virada do século, a gente acrescentou o E.
que é de ética. Né? A pessoa precisa ter conhecimento, ela precisa treinar as habilidades, ter atitude e ser uma pessoa ética. Porque de nada adianta você ter tudo isso e não ser uma pessoa ética. Real. Né? E, por exemplo, se você adquire conhecimento, mas não tem atitude, você não sai do lugar. Se você tem uma habilidade e tem atitude, você vai dando murro e ponto de faca, mas você vai. Né? Você vai aos trancos e barrancos. Se você só tem conhecimento e tem atitude, você vai treinando habilidade no meio do caminho, mas você vai. Mas se você não tiver nada, você não consegue evoluir. E, infelizmente, hoje, o que mais acontece nas empresas é isso. A gente não faz essa integração, esse processo para que a venda aconteça. Né? A gente não tem. Depois do catálogo técnico, por exemplo, a gente tem que desenvolver para eles uma apresentação da empresa 360. É o próximo passo. É o próximo passo. Qual é a história da empresa? Como ela surgiu? O colaborador tem que conhecer a empresa, né? Tipo, não existe de onde isso. que veio ela? Né? Quem são os fundadores? Qual é a sua história? É tão gostoso a gente ouvir histórias, né? A gente se conecta, né, com a história. A apresentação, por exemplo, qual é o perfil dos meus clientes? Gente, isso é importantíssimo. Para a inteligência de marketing, de tudo, você conhecer o perfil do seu cliente é importantíssimo. Principalmente na era de vendas eco hoje, porque você reage de acordo com o que o seu cliente fala, né? Então, você conhecendo o perfil do seu cliente que você tem hoje, o cara chega na loja, você já sabe como é que você faz a leitura corporal dele, você já sabe como é que você vai agir. Isso. Se é por exemplo, com tanta informação, se é um cliente de geração Z, como que a geração Z gosta de ser atendida? A comunicação é diferente. É diferente, ela é mais direta, ela é isso, ela é aquilo, aquilo outro. Existe esse padrão, a gente sabe que existe. Então, o perfil do cliente, ele precisa ser apresentado para o seu colaborador. Por que você vai esperar 5 meses, 6 meses para o cara aprender isso? O cara ir se matando lá para aprender na marra, né? Justamente, não tem, né? Não justifica, eu posso antecipar isso dele. Outra informação, por exemplo, como que funciona o segmento do meu produto? Se é um segmento de prestação de serviço, igual, né? Vou até citar a Frical de novo, mas é porque lá, como a gente trabalha com commodity, a alteração de preço de tabela, ela é diariamente. Tem vezes que é 2, 3 vezes no dia. E eu, como vendedor, como que eu vou aceitar que eu passei uma cotação de manhã para um cliente e ele quer comprar à tarde e o preço mudou e eu não posso fazer aquele preço? É complicado, hein? Entende? Então, se eu antecipo essa informação e falo com ele assim, ó, o mercado funciona dessa forma, a gente trabalha com commodity, oferta e demanda, papapá. Ele vai ficar um pouco triste, obviamente, né? Porque se o cliente não quiser comprar, ele vai perder a venda, mas ele vai compreender, ele vai entender. E vai evitar um transtorno maior depois, né? Exatamente, vai evitar a desmotivação, ele vai entender o porquê, né? Tudo começa pelo porquê. Então, ele tem... Nesse caso da Frical, essa aí seria como se fosse uma objeção do produto, porque o preço, ele altera muitas vezes no dia. Não, nesse caso, é mesmo reflexo do mercado mesmo, entendeu? É um reflexo do mercado. E o cliente, ele sabe disso, que ele tá no mercado há muito mais tempo do que eu. Verdade. Mas ele não vai perder a oportunidade de brigar comigo, né? Ele não vai perder a oportunidade. Mas você falou que interessante, é bom, o vendedor ele tem que antecipar isso mesmo para o cliente, para evitar os prejuízos serem menores. Sim. Por exemplo, a indústria de moda, a gente já tá em junho, julho, né? Se eu tenho um vendedor da indústria de moda, eu já tenho que antecipar para ele o que vai acontecer no verão de 2023. Com certeza. Entendeu? Ele já tem que estar ligado nisso. E muitas vezes não está. Ele não tem essa curiosidade de buscar e nem eu mostro isso para ele. Mas ele precisa saber de onde que saem as tendências de moda. Porque a gente está sempre 6 meses atrasados da Europa. Como que surgem as tendências de moda? De onde que vem isso? Né? E eles precisam entender que isso é um comportamento social, que existem pessoas que observam os comportamentos nas ruas para lançar a tendência, porque isso vai gerar argumento para ele em algum momento na venda, né? E as pessoas não fazem noção de quanto que isso é importante. Meus fornecedores, por exemplo, por que eu preciso saber quem são os meus fornecedores? Porque é o produto que eu tô vendendo. Você vai ter um embasamento para vender, né? Você não vai chegar lá e vai falar, não, é porque tá bonito. Se eu trabalho com produto importado, por exemplo, eu preciso saber que o dólar, ele interfere no preço. Ele varia também. Que ele varia, entendeu? Então, ele interfere no preço. Porque na hora que o meu cliente falar assim, nossa, mas esse preço seu muda toda hora. Você vai falar com ele com muita
propriedade, Isso. que é um produto importado, Exato. que o preço ele é de acordo com a demanda do dólar. Isso mesmo. Com a cotação do E ele dólar. não vai ter nem como discutir, porque é uma coisa porque que não é tá nas fato. suas mãos. Entende? Tá nas minhas mãos aquela informação. Eu já tenho isso. Ele não vai passar por cima de mim. Verdade. Ele não tá lidando com o amador. Sou Exato. profissional, me respeita. Nossa, Entendeu? E é tão bom quando é assim, né? Você tá doido? Não, eu nossa. fico assim, quando eu vejo uma venda profissional, eu fico, caraca! É isso que a gente precisa, sabe? Sim. Eu fico emocionada porque Que legal. você argumenta o argumento e não a Aham, pessoa, sim. entende? E você Sim. tem munição para aquilo, você é autoridade, você tá falando daquilo ali porque você tem conhecimento, você pesquisou, você estudou. Isso evita muito estresse pro Você tá vendedor. doido, muito. E outra, cara, o ego, dá uma inchada no ego. Verdade. Dá uma inchada no Me ego. respeita que eu sou Sim. profissional. Tá Mas você louco, eu, hein? Não, e também até pro gestor ali, pro líder que tá vendo o vendedor vendendo aqui. Não Isso. quero perder essa pessoa aqui na minha equipe nunca. É, Justamente, entendeu? Então, Prova seu valor ali, né? claro, eu sei do que eu tô falando, eu não tô tirando isso do nada. Exato. Tem embasamento. Isso- É verdade. Isso tudo aí prova a importância do processo, né, dentro da empresa. Por quê? A empresa, no final, ela pode achar que ela tá perdendo tempo aí nesse treinamento, nesse aperfeiçoamento, mas no final a empresa é quem tá ganhando. Quem tá né? A ganhando? empresa tá ganhando. Muito, muito. Gente, foi o Walt Disney que falou, não foi eu. Então, assim, se deu certo lá, não tem como dar certo, não dar certo em outro Exato. lugar. E a partir disso daí, a gente ainda tem mais algumas etapas, né? Aham. Que, por exemplo, é conhecimento da jornada de venda do cliente. Como que é a jornada do cliente dentro da empresa, como que é a jornada do pedido dele. E ir montando isso bem personalizado Sim. de acordo com o que se vivencia dentro da empresa, sabe? Sim. Quando eu vou começar, por exemplo, eu até falo com meus clientes, né? Quando eu vou começar a trabalhar em alguma empresa, eu falo assim, gente, eu vendo avião caindo e terreno no céu, mas eu tenho que conhecer o avião e tenho que conhecer o terreno. O terreno. Não tem como eu vender se eu não conhecer isso. Verdade. Entendeu? Então, vocês me dão um tempo aí que eu preciso absorver tudo que vocês têm pra me passar, Isso. pra eu ir construindo as coisas junto com vocês. Eu posso ser a melhor profissional do mundo, mas se eu não conhecer o produto, a empresa, como que ela funciona, eu não vou vender. Você não sai do lugar, né? Você pode ser o melhor profissional do mundo, mas você não vai sair do lugar. Ou você vai até sair, mas com uma dificuldade Com maior. Vai demorar mais sabe? tempo. Vai demorar pra mais isso. tempo. Porque você que vai ter que ir atrás, né? De correr, de Justamente. atrás dessas informações. E depois que esses processos estão todos criados, aí que eu vou conseguir enxergar aonde que falta a habilidade da minha equipe. Aham. Entendeu? Aonde que eu vou conseguir polir aquilo ali? Se é uma técnica na abordagem, se é uma argumentação, se por exemplo, alguma pessoa que é tímida Isso, demais. Melhorar a comunicação. Eu tenho uma pessoa numa equipe minha que ela é muito boa com técnica de venda, mas ela não consegue ser aquele vendedor expansivo, nananana. A gente tá trabalhando essa habilidade nela, sabe? Porque ela sente essa dificuldade. Sim. E só depois disso tudo que a gente já deu, isso tudo, eu consigo polir a equipe de vendas. Sim. E aí a venda flui. A gente vai consequência, gerindo. né? É consequência. Ela é consequência Não, e de eu tudo achei que muito você legal construiu. que você falou, que essas habilidades, elas são treináveis. Exatamente. A pessoa não é porque ela não tem eu não tenho dom, não é pra mim, Isso. vou desistir. Não precisa desistir. Sim. Dá pra treinar essa habilidade, dá pra você adquirir e se Existe um aperfeiçoar jeito, nisso. né? Existe um jeito Aham. pra você treinar uma habilidade. Tá, beleza. Que habilidade que eu preciso treinar que eu não tenho? Aí eu digito catando arroz. Ok, então como que eu vou resolver esse problema? Vamos pagar um curso Isso, de digitação. Exato. E aí as coisas vão construindo, vão evoluindo, Isso. sabe? Isso é curioso, né? O vendedor tem que ser tem que ser curioso, ele curioso, tem que ser especialista no mercado dele. Tem que ser especialista no mercado dele. E a venda vai fluir. Sabe? A venda vai fluir. E é nisso que eu acredito, sabe? Nessa Sim. venda com paixão, com tesão, com conhecimento, com autoridade, com profissionalismo. A gente já escutou muito aquela frase, não sei se vocês ouviram, mas eu escuto sempre. Me mostra o vendedor que estudou quanto um médico, que eu te mostro um milionário, né? Aham. E é justamente isso. É A gente verdade. tem que quebrar, escuta, gente, vocês têm que quebrar o paradigma de que o vendedor não precisa estudar. Pelo contrário, você tem que estudar de tudo, inclusive conhecimentos gerais, para você entender o que está acontecendo no mundo, Sim. para você conseguir ter papo, conversa com seu cliente. Exatamente. Né? Verdade. Sim, real. Porque senão você vai ficar numa conversa totalmente perdida. Isso. E igual a Jéssica tava falando, que eu achei muito interessante. Isso quando tem conversa, né? Não, ela tava falando que eu adorei, que ela tem amigos que eram clientes de Sim. muitos anos atrás e se tornaram Eu- pessoas que ela tem contato Eu até ligava hoje. pra ele pra vender, mas primeiro a gente conversava sobre futebol,
futebol. Ou ele torcia pro esporte. E falei, como é que tá seu time, fulano? E bati um papo e depois, no final, a venda era uma consequência, né? Então, é importante criar esse relacionamento aí também. E o relacionamento, ele é criado com coisas incomuns, né? Isso. E as coisas incomuns a gente só consegue adquirindo conhecimento, né? Conversar com pessoas novas, conhecer gente nova, tudo ajuda. E viver mesmo aquele momento, assim. Viver mesmo o seu universo, sabe? Porque você vai se apaixonar por aquilo. E vai levar aquilo pra vida inteira. Eu já vi muito vendedor falar que quando começou não gostava. Ai, eu odiava vender. Não era pra mim aquele negócio. Eu gosto de usar esse exemplo do CrossFit, porque uma amiga minha falou comigo, amiga, não sei vender nada. Eu falei, não, você não sabe vender não. E quase me carrega pro CrossFit todos os dias, cheio de argumentação. É porque é uma coisa que ela conhece, aí ela olhou e falou assim, gosta. Não é verdade? Eu falei, amiga, lógico que você sabe vender, você só precisa saber como se apaixonar pra você vender o produto. A partir disso daí, vai, minha filha. Não esqueça escolher o que vender e se apaixonar, né? E se apaixonar. Conhecer é o ponto de se apaixonar, né? Já é uma profissão presente hoje. Muitas empresas, grandes empresas, já têm esse profissional dentro delas, mas vocês vão ver que isso vai crescer daqui pra frente, que é um gerente de treinamento. E não só de técnica, mas um gerente de integração, entendeu? Recepcionar esse funcionário novo, né? Exato. Integrar ele realmente à empresa. O mercado de trabalho hoje, de mão de obra hoje, ele mudou muito, né? Ele tá... A geração disponível no mercado de trabalho hoje, ela é uma geração que ela tem opção, ou ela estuda ou ela trabalha. E ela tem uma oferta muito grande de emprego, principalmente na nossa região, a gente sabe disso, né? Então, se ela não tiver essa interação, se ela não for para uma empresa que atraia e que retém, ela tem muita facilidade de ir para outras empresas e ir pulando de galho em galho até ela achar uma empresa onde que ela é acolhida. Hoje isso é um problema muito recorrente na nossa região. Então vocês vão ver que a médio e longo prazo, gerentes de treinamento e de integração vão ser uma das funções de empresas que querem reter mão de obra, que querem qualificar mão de obra. Porque a gente não vai ter mais mão de obra qualificada, né? Como antigamente. Porque, na verdade, a gente não tinha mão de obra qualificada antigamente. A gente tinha mão de obra com vontade de trabalhar, com a necessidade de trabalhar. Isso mesmo. Né? Então, te colocava isso daqui pra você vender, você se virava nos 30 e vendia. Hoje, a gente tem opção. Entendeu? Não tá dando certo aqui, vou pra outra. Vou pra outro lugar. E a geração anterior não era uma geração, ela não tinha escolha, né? Hoje não, hoje tá cheio de opções. E pro empresário isso dá um prejuízo. É um prejuízo enorme. Essa rotatividade, contratar, demitir, gera um custo muito alto pra empresa. Muito alto, muito alto. É por isso que eu falo, é melhor você ter esse trabalho inicial de fazer essa integração, de fazer essas etapas de treinamento, do que você colocar a pessoa lá de qualquer jeito, ela achar que vai produzir de qualquer jeito e pronto. Ou fazer aquela coisa meia boca. Não é meia boca, gente. É fazer uma coisa profissional. Isso, bem feita. Porque a consciência também. O empresário tem que ter a consciência que ele está lidando com pessoas, né? Não são máquinas que estão ali por trás. Justamente. São seres humanos. Justamente. Né? Até ele próprio, né? Até a gente. Vou falar pra vocês. Quando eu fui... Até hoje eu tô em fase de adaptação desse novo momento da minha vida profissional. A minha rotina mudou totalmente. Eu sempre trabalhei em grandes empresas, então eu sempre tive horários. Então, muitas vezes eu tava em um horário mais tranquilo, eu falava assim, gente, eu tô ociosa. E agora, o que eu tenho que fazer? E agora, o que eu tenho que fazer? Isso é uma adaptação para mim. Muitas vezes, eu tive... Por exemplo, o próprio método Master 360, eu tive que adaptar ele diversas vezes. E isso é um processo meu. Então, por mais que eu tenha experiência, por mais que eu tenha know-how, por mais que eu esteja dentro disso, trabalhando com isso, para mim também é adaptação, sabe? Então, a gente tem que trazer essa responsabilidade pra gente, parar de jogar pro outro, a gente né? vê que você tem sangue no olho, que você isso mesmo, eu tenho sangue no olho. Gente, essa mulher no call center, eu lembro daquela vez você andando de bicicleta dentro do call center, era uma campanha. Eu cheguei de licença maternidade. Eu cheguei de licença maternidade e tava rolando uma campanha de vendas. Que as meninas ganharam uma bike elétrica, cara. E o negócio tava morno, quase parando. Eu falei, gente, vocês vão ganhar uma bicicleta elétrica. Eu não tô acreditando nisso. Arranquei minha sandália do pé. Não esqueço disso nunca. Subi em cima da bicicleta e comecei a rodar dentro da sala. Minha filha, com uma semana, essas meninas bateram meta. Muito bom. Mas é porque isso é venda.
Sabe? Isso é venda, a pessoa ela não tá vendo. Tanto o ambiente ali, despertou tanto. Vender. E bateram, eu falei assim, não é possível que vocês não vão vender esse negócio pra você ganhar isso aqui, gente. Vocês estão doidos, olha isso aqui. Verdade. Tipo, quem ganhou, vendeu, tipo, na época, era R$2.000, né? Nem era muito, tipo assim, mas era muito naquela época. Pelo produto, mas eles não enxergaram isso. Só viram uma bicicleta ali, não viram oportunidade, entendeu? Exatamente. E eu falo também que o melhor vendedor da sua equipe tem que ser o seu gerente. Porque ele vai vender ideias o tempo inteiro, né? E não é, gerente não é cobrar. Gerente é entregar a solução. Sim. Eu bato muito isso com a minha equipe de gerente. Falo, gente, cargo de liderança não é cargo para você apontar problema, não. Porque resolver o problema. É apontar a solução do problema. Seja para o seu gestor, seja para a sua equipe. Então, não pense que você vai falar assim, ai, Brenda, que eu não tô vendendo por causa disso. Tá, e aí, qual a solução você me entrega? Porque problema, todo mundo sabe que ele existe. Sim. Né? Se a pessoa não resolve o problema, não precisa dela lá. Não precisa dela lá. Se ela não tá resolvendo, o próprio gestor mesmo resolve. Justamente. Se eu chego cliente hoje e falo com ele assim, ó, você tá com problema nesse setor. Ele vai virar pra mim e falar assim, já tô sabendo. E aí? Né? E o gerente é a mesma coisa. Tem gerente que ele só sabe apontar problema. Sim. Só sabe apontar problema. Tanto pro gestor dele, que ele tem que dar satisfação, quanto pro profissional, quanto pro liderado dele. E eu falo, gente, gerente, líder, é pago para entregar a solução. Sim. Se você não apontar a solução, a sua equipe não vai solucionar para você. Sim. O seu gestor, ele não precisa de você. Então, se você quer ser gerente, quer ser um líder, já se prepara para você ter a solução nas mãos que você precisa. E a gente via muito falar assim, o meu chefe, o chefe do setor. Eu acho que é chefe muito pesado, assim, né? O líder, igual você falou, o líder tem que ser o melhor vendedor da sua equipe. Ele tá ali, ó. Sim. Ele é o primeiro na frente. Ele tem que engajar a equipe, Isso. né? Ele tem que engajar pra você vê isso na natureza, né? Se você tá numa alcateia, por exemplo, o líder, ele vai apontar o caminho, né? Ele vai mostrar onde que é a solução. Analogia. Ele vai mostrar qual é o melhor caminho, ele vai resolver. Pra mim, o líder é uma das partes mais importantes da equipe. Porque, nossa, se você não tem a equipe não tem um bom líder, né? A equipe, ela não vai render, não adianta. Não. Né? A equipe é o reflexo do A equipe vai líder. perder, porque perde um funcionário bom, às vezes, por causa de um gerente ruim. E eu já larguei emprego, porque eu não tava aguentando, tava entrando em depressão. Eu também. Na verdade, eu não larguei o emprego, mas eu tive que te falar, cara, não dá. Não tá dando, tá me sufocando. Eu tô assim, ó, não tá dando, não dá, não consigo. E são coisas, assim, simples, teoricamente simples de se resolver, mas que acabam se... Eu tinha uma gerente que ela falava assim, ela ganhava campanha de vendas, e ela falava assim, olha o tanto de dinheiro que eu ganhei. Ai, gente. Ódio. Que isso? Queria matar ela. Ai, meu Deus. Olha o tanto de dinheiro que eu ganhei em cima da minha venda. Que ódio. Se esfregar na minha cara. Se esfregar na minha cara, né? Olha pra você ver que falta de necessidade. Tá me motivando legal. Tá me motivando legal. Aí depois você me pergunta por que eu não tô vendendo. E depois você me pergunta. Não é triste. O gestor, então, o dono da empresa, ele tem que ter essa visão muito bem definida na hora de contratar. Se ele não tem, ele contrata alguém pra fazer isso pra ele, né? Porque pessoas... Ontem eu tive a oportunidade de conhecer um empreendedor muito legal, que ele me deixou uma lição assim pra mim, vou compartilhar com vocês. Diz ele que a partir do momento que ele virou o olhar dele, por exemplo, que o centro da empresa dele passou a ser os colaboradores e não os clientes, tudo mudou na empresa dele, inclusive os resultados. Porque os clientes dele são atendidos pelos clientes internos dele. Eu acredito nisso demais. Eu também acredito muito. Muito, 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 muito. Acho que é por isso que a gente se conectou tanto. Porque eu acredito muito nisso, nesse cuidado, sabe? Com certeza. Quem faz acontecer é quem tá ali, ó, todo dia, trabalhando. Isso, se a pessoa, ela veste a camisa da empresa, ela se apaixona pela empresa, ela tem uma experiência boa dentro da empresa, ela vai propagar isso aí, né? Então, até postei compartilhei um negócio esses dias no Instagram, falando assim, que empresários constroem equipes e equipes constroem empresas, né? Eu vi. E é um fato isso. É um fato. Sou obrigada a concordar. Ai, tomara que esse podcast aqui chegue em muitas cabeças aí pra enxergar o nosso ponto de vista. Eu tava pensando isso. Aqui na nossa cidade mesmo tem muito empresário que precisa assistir esse podcast. Sim. Não é uma indireta, gente, mas é pra entender a mudança de mercado, eu falo né? como consumidora. Sim, isso mesmo, porque eu quero uma melhora no mercado. Eu quero a melhor experiência, né? Exatamente. Muitos projetos, assim, graças a Deus eu tô tendo a oportunidade de participar. Falo que são cases que
como eu tenho, né, eu adquiri esse conhecimento, eu tô muito feliz de poder, talvez, ser um agente de mudança, sabe? Um agente de transformação. E fazer isso dentro da minha cidade, para mim, é muito legal. É quase que uma missão pessoal, sabe? Porque eu escuto muito sobre nosso mau atendimento e tal. E vê que a cidade tem uma necessidade dessa mudança, tem essa necessidade. Mesmo que seja um trabalho de formiguinha ali, sabe? Eu acho que o que a gente está plantando hoje, graças a Deus, né? A gente tem bons profissionais aí no mercado para ajudar a fomentar isso cada vez mais. O que a gente está plantando aí nesse trabalho de formiguinha, um pouquinho a pouquinho, vai refletir logo, logo, se Deus quiser, aí no nosso mercado. Com certeza. A gente já nota uma diferença, né? De uns anos pra cá. Que vem mudando. Mas ainda tá no começo. Passinho de formiguinha. Ainda mais agora, né? Com tudo mudando tão rápido, né? É difícil a gente acompanhar isso, principalmente tratando de mudança de comportamento. Eu brinco com os meus clientes assim. Construir isso daqui, gente, não é o difícil. O difícil é você mudar o comportamento das pessoas no dia a dia. Porque depois que se torna um hábito, para mudar é difícil. Demais. Ainda mais que é um hábito tão enraizado há tanto tempo, né? Então, o difícil vai ser essa mudança de comportamento. Mas a gente vai conseguir. Vai sim. A Brenda tá aqui nessa missão. Nessa missão. Nossa comunidade Mulheres no Digital também, né? É interessante quando tem gente com esse tipo de conhecimento que transmite pro pessoal, a gente sente diferença, é muito bom. Eu falo que eu quero ver como consumidora, mas como pessoa também é legal ver todo mundo se prosperando. A nossa cidade, a nossa região tem potencial. Eu acho que Caratinga tem potencial para ser uma cidade muito maior. O comércio aqui é muito forte. E a gente investindo nisso aí, ó, fica a dica aí, pessoal. E olha só que legal, a gente tá falando de comércio, eu fiz uma pesquisa outro dia em um cliente meu, para conhecer até o perfil do cliente, né, desse cliente. Aí, cliente do seu cliente. Do cliente do meu cliente. Aí, o que foi apontado nesse cliente, que um dos maiores consumidores dele eram vendedores. Olha que legal. Olha só. Eu fiquei e falei, caraca, que legal. Você se identificou na hora. Na hora, eu falei, é nóis. Aí a comprovação de que o meu método realmente funciona. Eram vendedores, sabe? Eram vendedores. E às vezes, por isso a gente recebe muitas críticas, né? Porque às vezes o próprio vendedor tá ali e fala, caraca, eu não faria isso. Mas isso. Então é isso, o comércio, ele é forte. O dinheiro que gira na nossa economia vem muito também do comércio, né? Ele se ganha aqui, se gasta aqui. Sim. E isso é muito legal. Interessante. A gente está falando de processos. Você considera, então, que o pós-venda faz parte do processo de venda? Eu considero que não exista pós-venda. Que é a venda contínua pra mim, sabe? Ela vive. Ela é uma nova abordagem. Ela vive, ela revive, entendeu? A gente fala no pós-venda de um termo técnico, né? De que existe ali a gente fazer um novo contato com o cliente e tal. Mas pra mim isso já é venda, porque a minha intenção... Ele chega ali no final do seu funil, mas já cai em outro funil. Já cai na metade do funil aqui, ó. Porque eu já... Entendeu? Então, assim, óbvio que é, sim. Mas também faz parte desse cuidado, né? Também faz parte dessa paixão. O que falta, às vezes, que eu observo, é que mesmo com essa paixão, as pessoas, elas ainda caem na comodidade de, tipo assim, o cara veio, ele comprou... O outro vai vir e vai comprar. Ela não cai naquela coisa daquele cuidado com ele, da recorrência, sabe? E é tão lucrativo. E que é muito mais fácil. Você já vendeu pra ele uma vez? Já vendeu pra ele uma vez. Pra aquele cliente. Você sabe que ele é um cliente que compra o seu produto. O custo de aquisição por aquele cliente você não tem mais, porque ele já virou seu cliente. 5 a 7 vezes menos... eu tenho uma pesquisa que eu vi aqui. Eu acho que custa 5 a 7 vezes menos manter um cliente do que você adquirir novos clientes. Aí eu vou falar uma outra coisa com você. Olha como é que os processos são importantes. Você falar de pós-venda é muito fácil. Você precisa entrar em contato com o seu cliente. Tá, mas como é que eu vou fazer isso? De que forma eu vou fazer isso? Eu vou disponibilizar para o meu... Vou ensinar para o meu vendedor que ele precisa criar um CRM no Excel se eu não tiver uma plataforma digital... Entende? Eu tive uma situação muito legal de um vendedor que o cara começou a vender, daí ficou uns 3 meses vendendo muito. E no quarto e no quinto mês ele não conseguia vender mais. Falei, caraca, o que tá acontecendo com esse cara, né? Ele sempre vendeu muito, chamei ele pra conversar. Ele falou, Brenda, eu tô perdido. Eu tô em tanto cliente que eu não sei pra onde que eu começo. Eu falei... Ótimo que você falou isso, então vamos organizar a sua agenda, vamos roteirizar a sua rota, vamos ver as cidades que você atende, vamos organizar isso agora. E aí ele começou a decolar de novo. Sabe quando você tem muito serviço que você não sabe nem por onde começar? E isso é um fato também, tá, Brenda? Você quer que eu faça pós-venda, mas eu vou fazer pós-venda como?
De que forma? Tem que ter um processo pro pós-venda. Entendeu? Existe um processo, tem que existir um processo pro pós-venda. Senão, a Patrícia vai fazer de um jeito, a Jéssica vai fazer de outro, a Brenda vai fazer de outro, e no final das contas ninguém faz nada. Entendeu? Tem que ser uma coisa alinhada. Alinhada. O que eu preciso, o que eu exijo do meu vendedor para ele. Se o pós-venda tá no processo da minha venda, tá na minha jornada do cliente ali, lembra que eu falei? Sim. Se o final dela ali, dessa jornada é o pós-venda, o que eu quero que ele faça nesse pós-venda? Eu quero que ele ligue? Ok, isso com quantos dias? Né? Mas, e eu vou ligar com qual objetivo? Com qual objetivo? Para falar o quê? Entende? E é chato fazer isso. Esses tipos de processo. É minucioso, é chato. Você precisa parar, pensar, analisar. É chato. Por isso que muitas pessoas não fazem. E esperam que o vendedor faça. Só que ele vai fazer, quando ele vai fazer... né? Quando ele vai fazer, por conta dele. Então, se aquilo ali não é imposto para ele dentro da ficha técnica do restaurante, ele vai fazer quando ele quiser. Entendeu? Que gargalo. É muito mais embaixo do que a gente imagina. Muito mais embaixo. O fundo do funil é muito mais embaixo. Cara, a gente... É o óbvio, né? Ah, vamos fazer o pós-venda. Vamos. Tá. E aí? Como que nós vamos fazer? É a mesma coisa. Gente, vamos gravar um podcast? Vamos gravar. E aí, olha o trabalhão que dá pra montar isso tudo. Exato. Verdade. Olha o trabalhão. E muitas pessoas fogem desse trabalhão, por isso não executam. Entendeu? Tem gente que é muito bom de teoria, né? Você vai conversar, a pessoa fala tudo, você fica empolgado, nossa, lindo. Mas aquilo nunca sai na hora de pôr a mão na massa, né? Não executa, não sai do papel. Nossa, isso me dá uma agonia tão grande. Demais, porque é muito trabalhoso. Então, às vezes o cliente quer me contratar, por exemplo, e quer rapidez. Eu falei, não sou eu que você vai contratar. Não sou eu que você está precisando no momento. Porque é um trabalho que cada etapa dessa que a gente constrói, ela tem outros projetos. Leva tempo. Para ser construída, entendeu? E leva um tempo, inclusive, para você ver essa construção. Isso. Leva tempo para ser construído, para gerar resultado, né? Exatamente. Eu acho, mas isso é em tudo. Eu acho que é uma das maiores dificuldades, igual eu trabalho com tráfego, para os meus clientes entenderem que não a campanha não é da noite pro dia, né? Exato. Tem que testar para ver o que vai dar certo. Tem que validar. E que isso custa, né, Patrícia? Isso, exato. Exato. Tem que ter investimento em dinheiro, senão não vai. Exatamente. Não tudo tem processo, gente. E a gente tem que parar de achar que as coisas acontecem por milagre. Não é mágica. Não é mágica. Infelizmente, não é mágica. É trabalho, é dado, é otimização. E isso leva tempo. Isso não é da noite pro dia. Custo. É isso que você falou. Não tem milagre. O pessoal quer um trabalho. Eu tenho R$10 por dia para anunciar. Eu consigo vender 1 milhão no mês? É complicado. Até você alinhar essas expectativas com o seu cliente. Mas a gente tem que ter um processo para isso. Entendeu? Pra tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de um processo. Ô, Brenda, passa uma mensagem, então, final aqui, só pra gente encerrar mesmo. Mas já? Dá pra ficar o dia inteiro conversando, né? Ai, gente. Assunto que tem. Assim, pra quem é vendedor e também pra quem trabalha com vendedores, que tem a sua equipe de venda, o que você acha que não pode deixar de fazer parte, assim, além de ter esse processo? Qual é a mensagem da Brenda Boaventura pra essa galera que assistiu a gente até o final? Ai. Gente, acho que é uma mensagem, assim, que eu carrego comigo, né? Que eu quero compartilhar com vocês. Acreditem em pessoas, sabe? Não subestimem as pessoas, né? Pra gente acreditar mesmo e tentar desenvolver como pessoas e empresários, líderes, serem desenvolvedores de pessoas, né? A gente precisa agregar na vida das pessoas através de processos e um monte de coisa. Acreditem em pessoas, desenvolvam pessoas e se desenvolvam como pessoas. Maravilhosa. Ai, gente, obrigada. Muito obrigada, Foi gente, que te agradeço. Pra falar a verdade, eu vou sair desse podcast até com vontade de vender. Porque foi muito contagiante mesmo. Ai, gente, a venda é isso. E tudo, isso só prova que tudo que você falou aqui faz muito sentido. Então, vamos abrir a mente, né, gente? Vamos, gente, vamos abrir a mente. Vendedor, vamos saber reconhecer o valor da sua profissão, disso que você tem em mãos aí, e o potencial que você tem para se tornar, tudo que você pode fazer, né? Não se limite, não deixe ninguém te limitar. Isso aí. Muito obrigada, gente. Até o próximo, eu espero vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram da Brenda, da Jéssica e da comunidade também, para quem quiser conhecer melhor. Muito obrigada e até o próximo. Até. Tchau, gente. Beijo.